Pois é, mas a pandemia do novo coronavírus tem também atingido, e muito, a vida financeira de muitas famílias. Muitas pessoas perderam os rendimentos e já não conseguem mais honrar seus compromissos, entre eles o aluguel. Situação complicada, difícil, desafiadora para o inquilino e também para o locador. E como negociar nesse momento? Como fazer exatamente? Como resolver esse problema? Vamos conversar ao vivo com o repórter Lucas Moura. Ele vai nos trazer mais informações a respeito dessa situação, realmente, muitas das vezes, Lucas, até dramática. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Lucas. É isso, Cocino. A recomendação nessas situações, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, é exatamente o bom senso. Aqui comigo está o Tiago Rodrigues, ele que é advogado, vai falar com a gente sobre esse tema. Tiago, muito bem-vindo ao Jornal do Estado, boa noite. É essa recomendação, né? Diálogo franco entre locador e locatário. Sim, boa noite a todos. Não só o bom senso, como também a boa-fé. É certo que com a pandemia, com o isolamento social, com o fechamento de algumas lojas, né, de alguns segmentos, tornou-se muito oneroso de certos contratos de locação para o locatário, perdão, né, e aí nesse sentido tem que ter o bom senso do proprietário também, tendo em vista que ocorreu um desequilíbrio contratual nessa situação, e aí deve ter o bom senso de renegociar, a lei permite essa renegociação, né, e de valores, e eles podem renegociar tentando dar desconto ou até suspendendo o contrato durante esse período. Essas regras, Tiago, elas valem tanto para os imóveis residenciais como os imóveis comerciais, né? Perfeito, perfeito. Vale tanto para um quanto para o outro. Cabe essa questão das partes sentarem, reajustarem, né, esses termos, tendo em vista a situação, e tentar reduzir, dar desconto, né, para lá na frente, quando a situação melhorar, eles puderem reajustar e voltar aos termos anteriores. É sempre importante a gente frisar que existe essa possibilidade, mas é necessário sempre reforçar que o inquilino precisa também agir sempre de boa fé, porque no caso de uma ação judicial, ele tem que provar tudo que ele está dizendo, tem que provar, por exemplo, que perdeu a renda para poder pedir aquela redução da multa, por exemplo. Perfeito. Tem situações que os segmentos foram fechados, como a gente viu, diante dos decretos, e teve outros que estão funcionando normalmente. Então, tem que provar realmente que houve essa deficiência econômica, né, essa dificuldade, e a partir daí levar ao proprietário do imóvel para que haja essa benéfice, né, do desconto até eventual suspensão até o período. A recomendação, então, para algum inquilino que está passando por problema, primeiro é justamente procurar o proprietário do seu imóvel. Isso. Não havendo negociação, aí sim procurar a justiça. Isso. Nesse sentido, se não houver o acordo, né, busca-se a judicialização, que o Código Civil permite que quando situações nesse porte, né, torne o contrato oneroso ou há esse desequilíbrio, né, as partes podem procurar o judiciário, e o juiz aí, vendo o caso, ele pode tanto reduzir, fazer a revisão, como também rescindir. Né? Teve situações que por exemplo, teve empresas que fizeram um contrato e nesse período da pandemia não teve mais condições de sustentar o seu comércio por conta do fechamento da sua empresa, diante dos decretos, e a partir daí não tinha mais condições e procura o judiciário. Caso não haja acordo, o judiciário pode até rescindir esse contrato. Tiago, obrigado pelas informações. Cocino, volto com você. É isso. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, doutor Tiago. E bom senso é a chave. Acima de tudo, bom senso.